Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus capacita quem Ele escolhe, através do Espírito Santo, para cumprir o seu chamado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, pelo alimento, pelo Espírito Santo, pela Sua palavra. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes é difícil a gente entender quando a gente ouve que Deus ele capacita as pessoas que Ele escolhe. Porque a gente acredita que tudo que a gente aprende depende de outra pessoa ensinar. Se eu perguntasse para você, qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Inteligência é a capacidade de eu entender o que os homens fazem, entender e aprender. Sabedoria é a capacidade de eu entender o que Deus faz. Só que se a gente notar, a inteligência sem a sabedoria, ela não me dá controle da minha vida. Então o que acontece? Às vezes tem pessoas que elas entram numa faculdade, elas fazem um curso, elas aprendem muito bem aquilo, conseguem reproduzir exatamente aquilo que foi ensinado, porém, elas não têm inteligência emocional, elas não conseguem controlar os sentimentos, elas não conseguem controlar a própria vida. E aí existe um segundo tipo, que seria a sabedoria. A sabedoria é aquilo que inspira o pintor. Quantas pessoas muitas vezes não sabem a técnica de pintar, porém eles não conseguem criar algo novo. O algo novo, a inspiração, só é permitido com a presença de Deus na vida. Então tudo que é criado é inspirado por Deus através da sua sabedoria. E Ele vai capacitar essas pessoas a se inspirarem. Vamos pegar um exemplo que ele é muito simples. Você fala língua portuguesa, você sabe ler e escrever, porém, se eu falasse para você assim, me escreve um livro. Ah, mas sobre o quê? Ah, mas o que eu vou escrever? Ah, será que vai ser um livro bom? Será que vai ser um livro ruim? Essa é a questão. A inspiração, a criatividade para que eu possa construir e fazer algo totalmente diferente depende de Deus. Então não é simples fato de saber algo. E às vezes o que eu disse ontem foi sobre não adianta nada eu ter o conhecimento ou a inteligência se Deus não me abrir as portas, se eu ficar tentando apenas pela minha força. Então, assim, se dentro do teu propósito for necessário que você tenha algum tipo de habilidade, ainda que você não estude essa habilidade, ela vai ser depositada dentro de você. E aí vem de novo, né, aquele questionamento que, será que isso que ele está falando é verdade? Será que na Bíblia tem alguma passagem que diz exatamente isso que eu estou dizendo? E ela tem. Eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês. Quando Deus estava pedindo para construir o tabernáculo, vamos voltar na época. O povo de Israel era escravo, ficaram 40 anos vagando no deserto. Então, assim, dentro das habilidades dele, eles não puderam se desenvolver. Eles não tiveram estudo, eles só tinham que trabalhar. E talvez seja isso que às vezes a gente percebe no pessoal mais antigo. Olha, eu simplesmente fiquei trabalhando e não estudei, então eu tive que pegar um serviço muitas vezes mais simples, né? Não pude concorrer a uma vaga maior e esse tipo de coisa. Normal e natural, não tem nada de errado nisso. E é a mesma situação que esse pessoal se encontrava. Porém, Deus, quando ele falou com Moisés, ele começou a revelar qual era o desejo do coração dele para esse lugar. Então ele começou a descrever como que tinha que ser feito os cômodos, a medida, os utensílios que vão ser usados, a forma, o lugar.
e tudo. Então, tudo bem. Moisés tinha como se fosse uma planta. Então, pensa que você tem uma planta da sua casa. Pelo simples fato de você ter uma planta, você consegue construir? Claro que não. Você vai ter que procurar pessoas que tenham aquelas habilidades. De repente, um vai levantar a parede, o outro vai fazer o alicerce, um vai fazer a pintura. Então, cada um tem que ter uma habilidade diferente para que o conjunto daquelas habilidades se forme o todo. Então a gente estamos de acordo com isso. Só que Deus ele foi muito específico sobre alguns objetos e alguns utensílios, que eles iam ser feitos de uma forma toda especial, da forma que Deus queria. Só que, como que ele ia fazer isso, sendo que ele só tinha um bando de escravo com eles? Ele não tinha pessoas. Moisés, quando ele foi conduzir o povo, também ele não era formado em nada. Então, lá em Êxodos 35, versículo 30 a 33, a palavra ela diz assim: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeiras e para fazer todo tipo de artesanato. Olha só! Então Deus, através do Espírito, ele escolheu uma pessoa. Como ele escolheu essa pessoa? Pela obediência, por ele saber que essa pessoa, a partir do momento que ela estaria recrutada, ela não iria se desviar e simplesmente sumir com o conhecimento que Deus deu. E essa pessoa ela ganhou um conjunto de habilidades. E normalmente, quando uma pessoa ela é autodidata, vamos assim chamar, quando uma pessoa ela é inspirada por Deus e quando Deus a chama, ela vai ter características múltiplas. Então, de repente, se eu fosse pegar pessoas para ter todas essas qualidades de Bezalel, eu teria que arrumar 2, 3, 4, 5 profissionais diferentes para que eles conseguissem fazer. Um só mexe com madeira, o outro só mexe com ouro, o outro só pinta, o outro só isso. Mas Deus não. Deus colocou todas as qualidades nele. Por quê? Porque ele sabia que ele ia atingir aquele propósito. Então é isso que às vezes a gente tem que pensar na minha vida. Bom, eu estou estudando. Será que se eu acreditasse em Deus ou eu ficasse orando, eu ia ganhar esse conhecimento da faculdade? Depende. Eu falo para você que depende. Porque talvez você esteja lá na faculdade não por causa do estudo, mas você esteja lá para pregar para outras pessoas. Talvez nem sempre o lugar que você tá ali pela coisa primária daquilo. Muitas vezes você tá ali porque ali Deus o quis assim. Então, faça com todo o amor aquilo que você tiver que fazer e aquilo que você tiver a oportunidade. Só que você tem que sentir que você tem que fazer. Se Deus tiver que te capacitar, Ele vai te capacitar. É a mesma coisa na música. Quantas pessoas, elas não tocam um instrumento, mas elas não conseguem compor? Eu tenho mais de 30 músicas feitas e eu não sou músico. Você percebe qual é a diferença? Quando Deus ele me chamou, quando Deus ele colocou dentro do meu propósito alguma coisa, Ele me deu um dom. Só que esse dom eu só consigo usar ele para Deus. Eu não me sinto, essa é a questão. Eu tenho as qualidades, eu tenho as virtudes que Deus me deu, mas eu não me sinto dono disso. Eu sinto essa dependência de Deus. E isso é muito bom. Assim como eu conheci diversas pessoas que elas tocam música, que elas são muito mais músicos que eu, mas elas não têm o dom de compor, não têm o dom de cantar, não têm o dom de escrever. Então não adianta nada. O estudo é justamente isso, é você poder replicar aquilo que você aprendeu. Deus, ele te dá o poder de construir algo novo sobre aquilo que você aprendeu. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a insistir em aprender programação, durante 3 vezes eu tentei e eu não consegui. Aquilo não entrava na minha cabeça. Era simplesmente como se eu estivesse querendo fazer uma coisa que estava muito além de mim. Não tinha um brilho, não tinha um quê, não tinha nada. Teve um dia que eu simplesmente, aquilo parece que desembolou na minha cabeça e se tornou o meu trabalho. Sem que eu tivesse feito uma capacitação, sem que eu tivesse feito uma faculdade.
E hoje, se a gente for pensar dentro das especialidades que existem dentro da informática, eu tenho praticamente todas. Todas. Você entendeu? Então, não porque eu estudei, ou não porque eu me capacitei, não porque eu me dediquei, não porque eu sou inteligente, não. Não. Porque isso foi Deus que me deu. Hoje eu estava também fazendo uma pesquisa, porque eu sei que muitas pessoas são inspiradas por Deus para começarem os seus negócios, e donos de grandes empresas, pessoas que eu conheço a história, que muitas vezes tem um produto que tem referência ao nome da Bíblia e tudo, e eu fui ver se na história dessa empresa, o fundador dela atribuiu essa glória a Deus, dizendo, olha, se hoje eu estou onde eu estou foi porque Deus quis ou não, ele roubou a glória para si e simplesmente falou, foi pelo meu trabalho e meu esforço. E infelizmente, nas que eu olhei hoje, eu não encontrei o nome de Deus em nenhuma delas. Eu não conseguiria. Se algum dia eu tiver um produto ou alguma coisa, com certeza, quem entrar para ver meu produto, primeiro vai ver Deus, depois vai me ver. Primeiro Deus, depois eu. E depois não é à toa que na vida dessas pessoas, ou as coisas que acontecem, as coisas saem e perdem todo o sentido. Porque aquele que me apontou a direção, aquele que me ensinou, depois que eu consigo, eu dou as costas, eu abandono. Então eu acho que se a gente for pra gente estudar sobre algo e fazer algo, tem que ser algo para Deus. Senão a nossa vida, ela perde o sentido. E como a gente estava falando sobre Moisés também, olha que passagem interessante. Lá em Números 11, versículo 25, a palavra diz assim: Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre ele, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Percebe que Deus dividiu o Espírito Santo que estava em Moisés com outros 70 líderes, porque Moisés estava se sentindo cansado de ter que atender todo mundo. Então ele dividiu as responsabilidades. Deus pegou o Espírito para que todos agissem como Moisés. Ele dividiu o Espírito entre todos e todos começaram a profetizar. Então eles faziam coisas que somente Moisés podia fazer. Mas Moisés podia fazer isso porque Moisés era bom? Não, porque o Espírito estava com Moisés. Agora ficou mais claro para a gente conseguir entender? E é isso que às vezes a gente tem que perceber, que aonde está o Espírito Santo, nós vamos ter bons sentimentos. Como eu chamo o Espírito Santo? Através da oração. Vou explicar também uma coisa para vocês. Conforme Deus ele fica mais perto de nós, menos nós vamos sentir a presença dele. Opa, mas o que você está me falando? Presta atenção. Se você está num quarto que o tempo inteiro tem luz, a luz ela já não passa a fazer a diferença porque ela é o padrão. Agora, se eu fico num lugar que o tempo, uma hora tá claro, a outra tá escuro, uma hora tá claro, uma hora tá escuro, quando eu tô no escuro e eu venho pro claro, aquilo começa a ter um choque muito maior. Então, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, aquele boom do começo, aquela luz que veio, ela começa a se tornar mais normal. Porém, eu começo a ver dentro de mim novas habilidades e novos dons florescendo. Por quê? Porque na escuridão eu não tenho visão. Quando eu tenho luz, eu tenho. Então muitas vezes você em oração vai vir pessoas na sua cabeça que você tem que orar por essas pessoas. De repente você tem que procurar essas pessoas para ver como essas pessoas então estão, ou como Deus está colocando dentro do teu coração alguma visão, alguma coisa para que você possa orientar. E é justamente mais ou menos o trabalho que eu sempre tento fazer. Encontrar pessoas que Deus coloca, olha, essa pessoa você vai ter que passar na vida dela e entregar a mensagem. E talvez Deus esteja fazendo isso com você. E nesse meio tempo nós vamos estar vivendo. Nós vamos ter uma família, nós vamos ter um emprego, nós vamos ter decepção, nós vamos ter os amigos e vamos ter um monte de coisa. Só que nós vamos ter que fazer escolhas. Escolhas. E cada escolha nossa vai influenciar totalmente o nosso futuro. Uma mãe, ela tem uma escolha na mão. Educar os filhos da forma que Jesus ensina, falar de Deus desde pequeno, ou
simplesmente ligar um YouTube e deixar. Ontem aconteceu algo que me deixou muito feliz e a gente nem percebe que a obra de Deus ela é muito maior que nós. Que às vezes nós estamos falando para diversas pessoas e a gente nem tem ideia de quem tem ouvido. Ontem eu recebi um vídeo de uma mãe que ela escuta o áudio com os filhos e a filha de 2 anos. Eu vejo como uma criança falar uma dádiva, né? A primeira palavra, o quanto especial é esse momento. E eu recebi um vídeo da filha mais nova e do filho, e eles dizendo a frase que eu digo todo dia para vocês. Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus tem para mim hoje é: desde pequeno, aquelas crianças, elas sabem que Deus tem uma mensagem, elas sabem que Deus tem um bom dia. E o quão forte essas crianças vão se tornar com o tempo, se elas continuarem perseverando. E o quão forte essa família vai ser. E ainda que tudo não esteja do jeito que quer, elas têm buscado a sabedoria, elas têm buscado o conforto, elas têm buscado tudo naquilo que Deus pode dar e Deus pode entregar. E eu fiquei muito feliz de ver uma criança que eu não tinha nem ideia, eu não tenho muitas vezes ideia do público que eu falo, de como é, mas como me encheu de alegria ouvir a fala dela, podendo dizer exatamente. Sabe, é gratificante a gente notar que quando Deus entra na nossa família, Ele entra na nossa história, Ele entra na nossa vida, Ele sempre entra para fazer a diferença, sempre Ele entra para fazer algo bom, sempre Ele entra para curar, sempre Ele entra para capacitar. E ainda que tudo não seja fácil, que tudo não seja do meu jeito, que tudo muitas vezes eu possa ter, às vezes, dúvida, receio, mas sempre eu vou continuar caminhando e acreditando no Senhor, e podendo ser testemunha, e podendo contar histórias, e podendo participar, e podendo orientar, e podendo deixar Deus lapidar e me ensinar, e moldar, e muitas vezes destruir, como um oleiro, que ele faz um vaso que não está muito bom, e ele quebra e refaz de novo, e ele quebra e refaz de novo. E nós temos que ficar ressignificando a nossa vida o tempo todo. O tempo todo nós temos que encontrar um caminho. Só que esse caminho, ele é estreito, esse caminho ele vai em Jesus, porque muitas vezes pode vir uma dúvida, pode vir uma insegurança, pode vir um acontecimento que nos abala. Porém, nós nunca podemos deixar de olhar para o Senhor, de deixar que Ele conduza a nossa vida, que Ele seja o nosso pastor, o nosso Criador. Sabe, eu só tenho realmente a agradecer pelas coisas que eu tenho vivenciado, porque eu vivi uma vida toda acreditando que eu era nada e que tudo que eu tinha na forma de sentimentos ruins era exatamente o que eu merecia. Sabe, você merece mais. Eu falo pra você, Deus ele tem muito mais pra você. Muito mais do que aquelas palavras que te jogaram no chão, aquelas palavras que te humilharam. Deus ele não tem nada disso. Isso não vem de Deus. Então quando você se afastar de tudo aquilo que você acha que que a sua vida não pode viver sem, você vai começar a encontrar uma outra vida. Vai começar a encontrar um outro mundo. Vai começar a ter um outro despertar, vai viver com sabedoria, Deus ele vai te capacitar, Deus ele vai te instruir, Deus ele vai te inspirar. E eu quero, em muito pouco tempo, vir testemunhar ainda mais aquilo que Deus faz, porque é uma coisa que eu acredito que está lá em Coríntios. Deus escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, escolhe aqueles que não são para confundir os que são, escolhe as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes, tudo para a honra e glória do seu nome. E eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos ser essas coisas loucas, que nós possamos ser aqueles que não são, para que os que são se confundam e nós vamos glorificar o Senhor de joelhos, e não a nós mesmos, mas a Deus. E todos aqueles que perceberem o tamanho do poder que Deus deu nas nossas mãos e a sabedoria que Ele entregou,
vão ver que existe um Deus que cuida, que ama, que é Espírito, que capacita e que nós cremos em tudo que está na sua palavra. Em tudo, em tudo. Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus possa te capacitar, que você possa obedecer, que você possa se controlar, que você tenha o desejo de orar, ainda que você sinta que a sua oração é oração. Não precisa ser o tempo todo para nós. Talvez você tenha que orar por alguém, já por você já está cheio. Vamos orar por quem está vazio. Amém? Um bom dia. Fiquem com Deus.